Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte aí do programa Apito Final, tá bom? Onde a gente vai estar vendo ali o Neto, a Marília Ruiz, entre outros comentaristas ali falando a respeito do atropelo do Mengão, né, pra cima do Atlético Mineiro, fora de casa, né? Onde o Pedro foi um dos destaques, o Arrasca jogou muito também, o Plata. E a gente vai estar vendo aí, né, a análise que eles vão estar fazendo aí, tá bom? Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Flamengo, o Cascão, o Gustavo, fizeram uma arte legal. Vamos lá, eu vou ler o comparativo, e aí você que está ligado no Brasil inteiro, eu acho que a pessoa mais responsável pelo Pedro não estar é o seu Felipe Luiz. O que você fez com o Pedro, você vai ficar marcado isso. Eu quero ver você fazer isso com outros jogadores. É mais ou menos o que o Fernando Diniz fazia e me parece que ele melhorou. Vamos lá. A gente fez um comparativo do Pedro e centroavantes do ciclo da Copa 2026. Qual que é o comparativo? São 4 anos, certo? Se vocês imaginarem que o Pedro ficou 9 meses machucado, 9 meses, o que daria uma média de mais 60 jogos, velho? Né? Pensando num ano, né? Quesada, Marília e Godoy. Vamos lá. Ele fez 169 jogos. Ele quase fez a cada 2 jogos um gol. Né? Pelas minhas contas, tá certo, Quesada, Marília? Mais ou menos isso. Meio gol por jogo. Meia gol por jogo. Esse cara é um monstro. Eu não conheço ele, não vou conhecer, não tenho vontade de conhecer, mas eu sou fã incondicional. Eu acho que é o único centroavante que a gente tem e que a gente pode falar do futebol brasileiro. Aí esse cara fez 169 jogos, 85 gols, 23 assistências e mais. E títulos, que eu não vou elaborar os títulos agora aqui. Aí, a gente tem os caras que são daqui da Copa do Mundo. Matheus Cunha, 130 jogos, 42 gols. O Matheus Cunha, que é o camisa 10 do Manchester United, né? United. Né? E vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com esse cara? Aí, Richarlison, que já foi em 2 Copas do Mundo, e tá fora com 126 jogos, 28 gols e é reserva no Tottenham. Certo? Certo. E que tá pra cair. Né? Aí o João Pedro, menino do Fluminense, e que é até bom jogador. Disputou o Mundial, foi bem pra caramba, acho que é um futuro pra próxima Copa e é bom de bola. 143 jogos, 55 gols, 18 assistências. Legal. Aí veio o Vitor Roque. 170 jogos, está fora da Copa, vai operar o tornozelo, 56 gols e 13 assistências. Aí vem o Caio Jorge, 109 jogos, 45 gols, 12 assistências. E eu não sabia que o Igor Thiago tinha esse número de gols. Eu gostei, cara. Apesar que eu estava assistindo o jogo dele hoje, estava 1-0 o gol do Casimiro. Eu não sei quanto que terminou o jogo. 2-1. Foi 2-1? 2-1 Manchester. Né? Aí, ó. 122 jogos, 68 gols. Legal. E por sinal, se você pegar a média dele, é melhor que do Pedro. Sim, né? Verdade. Né? Sim. Não, tudo bem. Eu não quero nem falar muito sobre isso, mas tá legal. Sim. Aí o Igor Jesus, 143 jogos. Não são os dois. O Pedro não vai ser convocado, Cascão. 52 jogos, 16 assistências. E aí o Endrick, que não jogou lá no Real Madrid, tem 155 jogos, 37 gols e 11 assistências. O que você pensa desse comparativo? Por que eu quis fazer esse comparativo e eu pedi para os meninos fazerem? Porque eu gostaria que o Pedro fosse para a Copa do Mundo e ele já tem experiência da última Copa e bateu o Pedro. Coisa que o Neymar, que está com virose, não bateu. Craque Neto, dessa lista que você está apresentando no trabalho da nossa produção, só tem um jogador que está garantido na Copa, que é o João Pedro. Só. Vitor Roque, você lembrou, tá fora. Matheus Cunha também. O Matheus Cunha. É que o Matheus. Tá. Ele foi em todas as convocações. É absurdo isso. É que o Matheus Cunha não é o 999. Ele jogou. Mas o que ele é?
Ele joga atrás Eu não do sei o que ele é, mas joga ele joga atrás do 9. Ele Tudo é bem. convocado como atacante. Tudo bem, mas você está fazendo uma defesa com a qual eu concordo e vou deixar claro aqui. Na última vez que nós falamos sobre isso, eu falei que a informação é que o Ancelotti via o Igor Thiago à frente do Pedro. Isso não quer dizer que eu não convocaria o Pedro. Entre Igor Thiago e Pedro, eu chamaria o Pedro para ser, nem que fosse o reserva imediato do João Pedro, para ficar bem claro. Inclusive, hoje o Igor Thiago perdeu um gol cara a cara, né, no jogo contra o Manchester United. Eu levaria o Pedro. Dessa lista, eu levaria Endrick, levaria o Pedro e o João Pedro. Para você, Marília. Eu acho que o Pedro, os números estão aí para todo mundo ver, teve a contusão, inclusive a contusão dele grave acontece na seleção brasileira, ele se machuca num treino da seleção brasileira e quando ele melhora, ele deixa de figurar na seleção brasileira, porque naquele momento o técnico era o Diniz, depois teve 500, né, depois chegou o Ancelotti, teve o Dorival e ele não voltou mais para a seleção. Eu acho que o Pedro, Neto, ele sofre de uma coisa que os 10 sofrem. A seleção brasileira não joga com 9. A seleção brasileira joga nesse 4-2-4, com 2 atacantes que se revezam mais centralizados, com 2 pontas. E na cabeça do Ancelotti, não na minha, porque na minha ele jogaria no 4-2-2, na cabeça do Ancelotti ele é um jogador a menos na recomposição. E eu acho que ele perde nisso, porque o Igor Thiago faz essa função, mas ele não é titular. No titular, que é o João Pedro, é um jogador com mais força física que faz isso. Então, eu acho que ele perde por conta da posição. Acho que as contusões o atrapalharam. Não, eu entendo. Acho que é um período isso que você está falando, você tem total razão. Mas tem uma coisa. Pô, eu posso mudar o jogo. Sim, concordo. Ele é um centroavante que eu tenho o lado B da história. Bom, ele fez isso com o Tite, né? O Tite levou pra isso, né? Eu tenho o lado B da história. Eu tenho o cara que faz gol de cabeça, eu tenho o cara que bate pênalti, eu tenho um cara que é alto. Eu tenho o lado B da história. Faz o pivô. Faço o pivô. Não é não, Marília? Não, eu concordo totalmente. Eu acho, inclusive, que o Ancelotti, por conta do pouco tempo que ele tá na seleção, ele ficou repetindo a mesma fórmula, porque ele precisa, ele não tem jogo. Ele não testou coisas diferentes e nisso o Pedro perde. Acho também que o período, né, de 23 para cá, a Copa terminou no final de 2022, foi um período turbulento no Flamengo. É o período do Vitor, o amante da... Não, o que gosta da sogra. Vitor Pereira. Depois tem... o Flamengo tem vários técnicos no período e a situação do Pedro, ela não é mais... Sampaoli, teve o queixo, o soco no queixo, teve o Tite... Muito técnico que não soube usar o Pedro. É muito bom. Só o Dorival Júnior, irmão. O Dorival usou bem. Então, mas foi antes. Não, tudo bem, mas tá aí. Não tá aqui, porque foi em 2022. Ah, tá. Foi antes da Copa, o Dorival. Tá. Foi ele e Gabigol. Godoy, o que você pensa desses números e a sua visão em relação ao Pedro? Porque faltam 49 dias. Não vai chamar o Pedro. Craque Neto, como ele gosta de montar as equipes dele, por onde ele passou, como ele gostava de montar o ataque, o que ele tinha à disposição dele e o que ele utilizava. Ele vai levar isso para a seleção e vai montar a seleção de acordo com o que ele fazia nos clubes em que trabalhou. É a filosofia dele, a tendência de jogar mesmo que com a seleção, com uma seleção, uma Copa do Mundo, ele vai jogar mais ou menos com isso que ele entende que é o ideal para o futebol. Agora, em termos de nomes e currículo, ele vai, como fez até agora nas convocações, priorizar jogadores que jogam no exterior, porque entende que o futebol do exterior é mais competitivo, mais difícil e quem lá se sai bem é porque tem uma qualidade superior aos que estão aqui. Então, o Pedro tem contra ele isso daí. Vai ter no currículo os gols que ele fez no Campeonato Carioca, que o Ancelotti vai falar, Campeonato Carioca não conta, não vale nada. Não vale nada, é a qualidade do jogador e não a qualidade do adversário. E o Pedro mostrou agora... Tá. Eu sei que muita gente pensa igual você está falando. Nem sei se você pensa assim, mas eu entendo. Vamos lá, qual jogador desses todos aí é protagonista? Dessa lista aqui? Todo mundo que joga fora do país. O Igor... O Igor Thiago nesse momento que é o artilheiro da Premier League. Ele é o vice-artilheiro da Premier League. Mas ele é protagonista? Ele é o protagonista do Brentford, Mas de quem? Brentford. O que ganhou esse time? Não, mas não ganhou nada. Não ganhou nada. Só tô dizendo, então, a gente tem que fechar
os esportes aqui, a gente tem que fechar Globo, fechar Cazé, porque o Flamengo é campeão da Libertadores, o Flamengo vai pro Mundial, o Flamengo é campeão carioca, o Flamengo é campeão brasileiro, é super campeão do país. E aí o Brentford é mais importante que o Flamengo nesse sentido. Óbvio que eu não penso assim, mas eu entendo que muita gente pensa assim. Então, por exemplo, um gol que o Pedro faz, né? Tirando, fazendo golaço, faz gol de peito, não vale. O que vale é um gol de pênalti lá em Orlando do Igor Thiago. É mais ou menos isso? É por aí que a gente, vendo o que está sendo feito, se não for por aí, é por influência de quem? Então vamos lá. Quem? É por influência de quem? O Ancelotti está acompanhando isso ou ele está recebendo informações? Vamos. Não, mas ele entende de futebol. Ele, pra mim, é o maior técnico de todos os tempos. Vamos lá. Matheus Cunha, qual foi o último título que ele fez da Premier League e que fez gol? Não. Vamos lá. Quando que o Richarlison, ele foi protagonista na Premier League? Não. O João Pedro. João Pedro ganhou o Mundial, ele foi protagonista, a parte que fez o gol contra o Fluminense. E o Chelsea foi campeão. O Vitor Roque no Betis e no Barcelona. Não, só começou a voltar a jogar no Palmeiras. O Caio Jorge. Também não. Qual o título monstruoso do Igor Thiago? Igor Jesus. Igor Jesus, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Isso. E esses jogadores... Se somar todos, não dá o título dele, é uma injustiça isso. O que eu quero dizer é que ele joga mais que todo mundo. Pra mim. Vamos na frieza dos números, como você destacou? Não, mas se é número. Não, e se é que o futebol Pô, gente, vocês assistem a Premier League da ESPN hoje. A TNT mostra. Antigamente a gente não assistia isso. Hoje a gente assiste muito isso. Vamos lá. 4 times bons, vai. 4 times fera. Manchester City. Arsenal. Liverpool. Chelsea. E mais ou menos o Chelsea. E tá na final da Copa da Inglaterra. E mais ou menos o Chelsea. Então, o que os outros clubes fazem para esse mundaréu de gente achar que esses caras jogam mais que a gente? Então, esses ainda têm... Eu penso, tentando entender o que passa lá. Não, eu entendi o que você falou. É uma coisa que eu penso nisso. Esses ainda têm contra que quando foram pro exterior não se deram bem. Pedro, Caio Jorge, Vitor Roque, ainda tem contra eles isso. Ou esses outros aqui que estão lá há algum tempo tendo esses números que estão tendo aí no currículo. Não sei se isso pesa, mas pode ser que sim. Sabe por que pesa? Porque numa negociação... Sabe por que pesa? Porque numa negociação, milhões e milhões de euros são vinculados lá. Aqui, um jogador para ser vendido por 30 milhões de dólares, a gente paga pau aqui. E que é dinheiro de pinga para eles lá. Uma negociação do Vitor Roque que veio, João Pedro, é uma outra esfera. É uma outra parada para empresário, para os agentes, para aqueles que fazem os negócios da seleção, dos clubes. É que a gente está falando de uma coisa muito orgânica, muito bobinha, muito trouxa. Porque a verdade é a grana, irmão. É o que eu penso. Quesada. Se a gente for analisar só a frieza dos números, eu acho que não pode ser só na frieza dos números. Eu acho que também tem aí umas memórias futebolísticas para a gente entender que o Pedro é gigante. Vamos só nos números, tá? Me ajuda aí, Neto. 169 jogos o Pedro. Quanto o Vitor ali? 170. Isso. Olha a diferença de um jogo só para ambos. E o Pedro fez 29 gols a mais. Esse número não pode ser desconsiderado. Eu estou falando desses dois porque eles têm números parecidos em número de jogos, né? um jogo só de diferença. E eles estão nos 2 projetos mais vitoriosos do futebol brasileiro. Nenhum dos dois é lembrado sequer para isso. O Vitor nem foi chamado. Então, mas é que o Vitor Roque passou 2 anos escondido e voltou o ano passado. Mas o Igor aí, quantos anos ele está escondido? Não, mas esse último ano... Não, então, peraí. Então, o que vale é o último ano só? Não, é que a gente está num recorte do Ancelotti... Bota de novo lá para falar. Que chegou faz um ano. Ele vai fazer a convocação um ano depois de ter sido contratado. Eu entendo. E a gente tinha isso, né? Quando os técnicos eram brasileiros. O olhar sempre foi para a Europa. Não foi só do Ancelotti, não. Mas o que o Igor Thiago fez nos últimos 4 anos?
Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos ali o Neto exaltando, né, o Mengão após a goleada para cima do Atlético Mineiro, né, por 4-0 no Campeonato Brasileiro. E vimos ali o Neto também destacando o Pedro, né? Ele fez um comparativo, né, mostrando os números do Pedro e os números dos atacantes que estão cotados para ir para a seleção na Copa do Mundo. O Pedro tem 169 jogos e 85 gols, né? Juntamente com 23 assistências, né? E aí fizeram a comparação dele com outros atacantes que estão ali cotados para ele, né? O Endrick, o Igor Jesus, entre outros ali, tá bom? E eu gostaria de saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, tá bom? Referente à partida do Mengão contra o Atlético, né? E ao que Neto falou a respeito do Pedro também, tá bom? Mais uma vez peço que se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.